Vamos falar sobre a estrutura dos sintomas, como identificar. Para isso, nós vamos precisar dar um passo atrás, né? E olhar o que o Freud falava sobre a estrutura dos sintomas, o que o Lacan falava, como isso era pensado, dentro da psicanálise anteriormente. A primeira coisa que precisamos entender, guardem essa informação, é que a psicanálise trabalha com padrões. A psicanálise, ela sempre foi baseada em padrões. Vamos ver, então, por que desse argumento. Primeira coisa, a psicanálise trabalha com transferência. O que é a transferência? É quando eu transfiro algo que tem em mim para uma outra pessoa. Logo, se existe algo em mim, então isso é uma base de referência que eu utilizo para uma repetição. Se é uma repetição, é um padrão. Vamos também à projeção. Para que eu projete algo em uma outra pessoa, tem que existir uma estrutura em mim. Então, projeção, processo de repetição, padrão. O inconsciente é a base para a formulação de certos conteúdos psíquicos, ou seja, repetição, padrão. Durante o nosso processo de desenvolvimento, nós vamos adquirindo, né, algumas coisas como resistência, entre outras coisas, que nós vamos repeti-las posteriormente na nossa fase adulta. Repetição, padrão. Então, tudo na psicanálise vai estar relacionado a padrões. Então, sintomas serão padronizados. Personalidade, ela é uma personalidade padronizada, ela tem os seus padrões e cada pessoa terá os seus. E com as psicopatologias, com os sintomas, não serão diferentes. Também vamos compreendê-los como padrões. E aí o Freud ele chamava esses padrões de cadeias de representação. Já o Lacan, ele chamava esses padrões de cadeias significantes. Então, nós teremos aqui duas formas de compreender esses padrões. Nós vamos entender como esses padrões funcionam atualmente e vamos também entender as origens desses padrões, porque esses padrões eles não estão ali por uma obra do acaso, né? Eles foram sendo estruturados ao longo do processo de desenvolvimento da criança para depois se tornar um processo de repetição. Então, nós temos aqui que o padrão ele tem uma origem e ele tem uma lógica. Então, nós vamos entender os padrões a partir de duas posições, origem e lógica. Da mesma forma, nós vamos entender os sintomas do paciente, nós vamos entender a origem dele e como ele funciona, qual é a dinâmica desse sintoma. Tá, essa é a primeira parte, que nós precisamos estar atentos. A segunda questão. Vamos lá, o sintoma, ele tem duas formas, uma forma introjetiva e ele também tem a sua forma associativa. O que que é a forma introjetiva? A forma introjetiva é sobre a origem do sintoma. O que que foi sendo introjetado nessa fase? Por exemplo, a criança, ela nasce sem grandes representações, ela mesma, né? Sem conseguir representar o mundo de uma forma adequada. Ela vai aprendendo isso ao longo do tempo. E como que ela aprende? Ela vai introjetando isso dentro dela, ela vai trazendo isso para dentro dela. Já, a partir do momento que ela cria uma base de referência mínima, ela começa a entrar na fase associativa. Ou seja, agora nós não estamos falando mais apenas da origem do sintoma, mas e sim da forma associativa, de como ele está se estruturando. Vamos pensar assim: introjetar é o ato de trazer algo de fora para dentro. Associar é o ato de associar o que tem dentro com o que está fora, para produzir uma resposta. Estímulo interno relacionado ao estímulo externo produz-se uma resposta. Tá, entendemos isso. Fase introjetiva e fase associativa. Então, nós vamos entender os sintomas nessas duas questões. Tá, perfeito, né? Até aqui tá tudo bem, conseguimos entender. Agora, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente olhe o funcionamento da cadeia significante de uma forma que a gente consiga visualizar bem isso, né? Que torna-se mais fácil para a gente acompanhar.
Deixa eu compartilhar aqui com vocês e nós já vamos então iniciar aqui. Bom, esse daqui é uma cadeia significante ou uma cadeia de representação para o Freud. Vamos lá, vamos entender o que são os significantes. Os significantes são elementos psíquicos, segundo Lacan, que recebem algum nível de investimento emocional ou libidinal, e esses significantes eles vão se relacionar entre si para formar as representações. E o que que é o significado? O significado é um conjunto de significantes que formam uma representação. O significado seria essa representação. E qual a diferença entre o significado e o significante? O significante, ele precisa estar junto para formar uma ideia completa. Então, a ideia completa é um significado. Já a divisão dessa ideia completa em fragmentos são os significantes. Mas, às vezes, o significante ele vai se tornar um significado. Por quê? O significante árvore, ele é significante de floresta. Entretanto, ele pode também ser uma ideia completa. Então, a única diferença é o uso. Exemplo, a árvore, ela é um significado. Ela é um significado e tem os significantes dentro da árvore, né? Folha, o tronco, as raízes. Então, isso são significantes do significado árvore. E aí, o significado árvore, ele pode ser significante de floresta. Por quê? Ele só é significado quando ele não precisa de outros elementos para se formular como uma ideia completa. Caso ele precise de outras coisas para se formar como uma ideia completa, então ele é significante. A diferença é apenas essa. Tá, então vamos continuar aqui. Aqui eu já estou compartilhando a minha tela com vocês. Esse é um exemplo de cadeia de significante. Cada uma palavra dessas aqui será um significante. E nós vamos entender como eles se associam entre si. Vamos lá, primeira coisa. Pai aqui, ó, eu coloquei dois. Um em vermelho, esse vermelho aqui é para a gente dar uma destacada em um ponto importante. Ó, pai. Se você pergunta para o paciente, o que que pai representa para você? Ele fala assim, especial, alguém especial. Você pega o especial e pergunta, e o que é ser uma pessoa especial? Ele responde, importante, uma pessoa que cuida. Então, importante e cuidado estão juntos aqui no mesmo significante. Então, ó, nós temos três significantes já, ou dois significantes dentro do significante especial, ou nós temos três significantes dentro do significante pai. Então, observem, um significante, aqui o pai sendo significado, ele é construído por esses três significantes do paciente, até o momento. Então, o significante cuidado, esse que nós estamos vendo aqui, ele está diretamente relacionado com o significante importante. Cuidado e importante estão juntos. E aí, se importante está junto com cuidado, importante também está junto com especial. Então, observe que todos os significantes dentro da cadeia significante se relacionam entre si. Só que a forma em que eles vão se relacionar para formar uma representação vai ser diferente. Por exemplo, aqui nós temos uma relação direta: pai, especial, importante e respeito. Nós temos aqui uma, uma coisa sequencial. Especial está mais próximo do pai, ou seja, ele tem um peso maior na representação do pai. Respeito também, ele tem uma ligação com o pai, mas já é uma relação mais distante, porque ele já passa por outros significantes até chegar a ele. Então já tem uma representação mais distante. Só que uma representação distante não significa que é menos importante, vai depender do contexto. Vamos então continuar aqui para a gente entender. Observem, agora, cuidado está relacionado a não quero perder. Só que a palavra não quero perder, observem que eu coloquei aqui em vermelho, destaquei em vermelho. Por quê? Não está separado de quero perder. Ao mesmo tempo que pode ser não quero, pode também estar representando quero. Por que isso?
a nossa fala, ela é metafórica. Esse não aqui é uma defesa, é um mecanismo de defesa para falar que quer perder sem falar que quer. Então, introduz a palavra, o significante não, junto com o quero perder, para parecer que ele não quer perder esse pai, mas ele quer, ele não gosta desse pai, aqui nesse exemplo. Então, ó, pai é especial, cuidado, quero perder. E aqui, ó, quero perder está associado a decepção. Decepção está associado, aqui, ó, a linha cruzando, está associado a respeito. Respeito, decepção, está associada a cuidado. Então, ele está tendo uma decepção com o cuidado. Ele está tendo uma decepção com o respeito do pai. Então, observe, ele quer perder porque ele está tendo essa decepção. E aqui nós vamos adiante, outros significantes. Não deveria ser assim. Ou seja, quero perder, decepção, não deveria ser assim. Então, esse aqui que está em vermelho tem uma ligação direta com o sintoma do paciente. Ele fala que ele gosta do pai. Então, você observe, eu sempre falo para vocês da diferença entre analisar o que é dito e analisar a estrutura do que é dito. Bom, aqui ele está dizendo não quero perder, mas se você analisa os outros significantes, ó, decepção, não deveria ser assim, mágoa, sentimento ruim, mentira, tudo isso está relacionado ao pai. Então, dentro de um discurso onde ele está falando que gosta do pai, que não quer perder o pai, que o pai é importante, especial, nós estamos vendo uma coisa metafórica, uma estrutura metonímica dentro do discurso, onde ele está falando que não gosta, mas a demanda de não gostar do pai, mas isso incumbido ali, isso oculto dentro do discurso de que ele ama esse pai, de que esse pai é especial. Então, observe, eu não estou analisando o que ele está falando, eu estou analisando a estrutura do que ele está falando. Essa é a, é a grande diferença do processo de análise, que eu sempre falo para vocês, que o analista não fica analisando uma briga, ele analisa o que causou essa briga. Vamos adiante. Não deveria ser assim. Mágoa, aqui, ó, magoar a pessoa, sentimento ruim, mentira. Observem como todos os significantes, eles têm uma relação entre eles. Por exemplo, significante pai tem relação com mágoa, aqui embaixo. Significante pai tem relação com não deveria ser assim. Ou seja, aqui eu estou mostrando para vocês que a maior parte de tudo que nós falamos não é exatamente daquela forma. Nós temos sempre uma visão secundária daquilo que está sendo dito. Então, vamos aqui observar. Isso daqui é uma cadeia significante simplificada que eu estou trazendo para vocês apenas para mostrar, para exemplificar que eu analiso os elementos do discurso e não a fala em si. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não analiso experiência empírica. Por exemplo, quem está falando, nossa, eu adoro meu pai, é uma pessoa importante, é uma pessoa que eu respeito, é uma pessoa que sempre cuidou de mim, né? Baseado aqui na cadeia significante. Aí eu pego o significante especial, importante, cuidado, respeito, e começo a perguntar para esse paciente o que que isso representa para ele. Logo ele já começa, pai significa isso, cuidado significa aquilo, é, decepção deve significar o que não deveria ser assim. Então ele está falando aqui dentro dessa cadeia significante que ele é decepcionado com esse pai. Só que ele não está falando de forma direta. E aí, se você pergunta, então isso significa, então você não gosta do seu pai? Ele vai criar uma resistência, ele vai criar uma defesa. Ele fala, nunca disse isso. De onde você está tirando isso? O próprio paciente não percebe, porque isso é o padrão dele, isso é o padrão do sintoma dele, da estrutura da psicopatologia desse paciente. Então, notem que em momento algum ele virou para mim e falou de forma direta, olha, eu odeio meu pai. Só que aqui dá para a gente perceber através dos significantes, que é a estrutura da fala. Imagine que isso daqui, ó, tudo isso daqui que foi dito, é ele falando, nossa, eu adoro meu pai, ele é uma pessoa especial. Ó, vamos seguindo. Meu pai é uma pessoa especial, é uma pessoa importante. Sigam aqui o mouse.
é uma pessoa que eu respeito, é uma pessoa que sempre cuidou de mim, eu não quero perder. Aí a gente começa, né? Aí já vem, aqui eu tirei esse não aqui, porque eu pensei, por que que ele está falando isso para mim? Aí eu pego e tiro a palavra não. Aí eu pergunto para ele, o que é querer perder alguém? Querer perder uma pessoa? Aí ele fala, porque a pessoa se decepcionou com a outra pessoa. E notem que ele fala, a pessoa se decepcionou. E aí eu pergunto, o que que é decepção? Uma coisa que não deveria ser assim, aqui ó, uma coisa que não deveria ser assim. E aí eu vou me aprofundando, eu vou estudando, entendendo a estrutura, como os significantes se associam uns com os outros, para depois então eu criar uma hipótese. Baseado em tudo isso daqui, eu comecei a formular uma hipótese. Falei, será que ele tem alguma mágoa desse pai? E depois, né, nas outras sessões, isso foi se confirmando. Isso foi se confirmando, ele foi trazendo outros elementos, e eu fui pontuando, marcando ponto com ele, até chegar no ponto dele falar, realmente, eu tenho alguns problemas com meu pai, tenho algumas decepções, e é difícil para mim falar isso, e aí a coisa foi, né? Então, olhem só. É assim que o sintoma se forma. Ele se organiza através de significantes que formam as representações. Obviamente, isso aqui é uma cadeia significante simplificada. A nossa cadeia significante é muito extensa, né? Algo gigantesco. Tá. Esse aqui é um ponto crucial para a gente entender o que são as formações, né, dos sintomas. Eu vou ler aqui brevemente para vocês sobre a estrutura, a formação da psicopatologia. Eu coloquei aqui alguns pontos para a gente acompanhar. Acompanhe aí. A formação primária está diretamente associada às relações iniciais com o ambiente e com os objetos. Então, aqui eu estou falando para vocês sobre uma. Que é nessa relação primária, ele vai só introjetando, trazendo coisas. Depois ele cria uma base de referência que essas coisas começam a associar, elas vão associando entre si e formando, então, uma cadeia significante. Então, a gente passa para o número dois, né? Angústia de castração é um medo com que aparece nas relações primárias, e essa angústia de castração vai produzir outras coisas, né? As frustrações, aqui ó, no terceiro ponto, frustração pela castração, frustração da comparação, frustração por não agradar a função paterna, e isso vai gerando, então, no paciente, o primeiro estágio da estrutura da estrutura da cadeia significante dele. É o que vai produzir nesse paciente, então, a base. A cadeia significante é a base que o paciente tem para responder aos estímulos externos. Então, a estrutura dos sintomas, para que você consiga identificar, você vai precisar entender como o discurso do paciente está sendo formulado. Agora que eu vou trazer uma coisa muito importante para vocês. É muito comum o psicanalista que está fazendo supervisão comigo ou algum aluno virar para mim e falar assim: como que eu vou atender um paciente com depressão? A resposta é sempre depende. Por quê? Cada paciente vai ser um manejo diferente, porque cada um sente a depressão de uma forma diferente. O que nós temos aqui sempre como um critério único é que o analista busca entender a estrutura dos sintomas da psicopatologia do paciente. Sempre, isso vai ser sempre o que o analista deve fazer. Bom, também é muito comum chegarem aqui, como que a gente trabalha a culpa com o paciente? Depende, tudo depende, não existe uma fórmula única, mas sempre nós vamos entender a estrutura dos sintomas do paciente, baseado nisso que eu estou mostrando aqui para vocês. Nós vamos pegar os pontos, nós vamos pegar significantes, vamos perguntar para o paciente, vamos fazer uma relação entre esses significantes para a gente conseguir compreender algo e, de acordo com que as análises forem acontecendo, nós vamos pegando outros pontos e vamos trocando alguma coisa dessa hipótese que nós estamos elaborando. Então, é dessa forma que nós fazemos para compreender a estrutura da psicopatologia. É pegando as partes da fala do paciente, ele está falando do pai, então pega pai, ele está falando de importância, pega a palavra importância, vai pegando, vai perguntando para ele,
vai associando esses significantes entre si para formular depois uma hipótese. E é a partir dessa hipótese que o analista vai criar as suas intervenções. Bom, dito isso, é isso que eu queria mostrar para vocês. É isso que eu queria trazer aqui para vocês, né, para que vocês conseguissem visualizar, né, essa estrutura do sintoma de uma forma que ficasse mais didática. E aí, qualquer coisa que você for analisar no paciente, sempre lembre, analisem a estrutura e não a fala. Analisem a demanda, as repetições. Analisem a, a formação do sintoma. Beleza. Entendemos isso? Vamos passar para a próxima aula, que agora a gente vai entrar em outros pontos mais profundos e mais específicos.